Anauê. E aproveitando que nessa semana aí, dia 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio, hoje a gente vai falar sobre que raio é um índio, né? Bom, vamos lá. Índio é esse nome genérico que a gente dá para qualquer habitante nativo aqui da América. Agora, não é uma generalização muito grande isso? Considerar todos esses diversos povos num saco só chamado índio? Pois é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então, primeiro, vamos começar pela nomenclatura. Índio, de onde foi que brotou isso? Cara, isso aí brotou ainda da expedição de Cristóvão Colombo, que chegou aqui na América. Lembrando lá que o Colombo acreditou ter chegado nas Índias. Agora, que raio que são as Índias? Para a gente vai ter que dar uns passos atrás. Vamos rememorar aí o que era a Europa medieval, né? O que era a Europa antes das grandes navegações. O conhecimento que os europeus tinham de mundo era bastante restrito, né? O mundo dos europeus ali era basicamente um mundo mediterrâneo. Tanto que os mapas medievais, eles pouco iam além desse mundo mediterrâneo. Dá uma olhada aí. Todo o resto do mundo, para além desse mundo mediterrâneo, recebeu um nome genérico lá de terra incógnita, né? Terra desconhecida. Sabia que existia uma terra para além disso, né? Mas que terra era essa, né? Pouco se sabia. Tinha ali alguns relatos de viajantes, alguns relatos de comerciantes, principalmente aqueles vindos através da Rota da Seda, né? Rota da Seda, uma rota que começava lá no extremo oriente, lá na China, passava pela Índia, próximo do rio Indo, possivelmente daí vindo o nome de Índias, né? O povo ali da margem do Indo, o povo que deu origem à civilização hindu, né? E isso chegava ali através da Mesopotâmia, da Pérsia, chegava ali até o Oriente Próximo, onde hoje está a Turquia, né? O antigo Império Bizantino, e isso levava toda essa mercadoria até a região lá da Europa Central. Vamos dar uma olhada aí no que era então a Rota da Seda. Um dos poucos relatos que a gente tem dessas viagens ao Extremo Oriente aí está num livro chamado As Viagens de Marco Polo, que era um livro bem fantasioso, né? Depois de muito tempo ali você acabou descobrindo que dessas viagens de Marco Polo existiam histórias ali de personagens que possivelmente realmente existiram ali. Então, nas viagens de Marco Polo tem algum fundo de verdade que serviu de base para escrever as histórias. Então, possivelmente algum desses viajantes que foi para o Oriente trouxe histórias de lá que foram compiladas ali e acabaram virando as viagens de Marco Polo, entre outros diversos relatos de viagens repletos de monstros, repletos de criaturas mágicas, né? Algo muito fantasioso, né? Eu colocava ali uma série de figuras estranhas, como blêsmias, cinocéfalos, né? Ciápodes, né? Entre outras criaturas espalhadas ali por aquele ambiente estranho, aquele ambiente fora do comum no Oriente. Dá uma olhada no que eram essas figuras aí. Bem, voltemos então aos índios americanos, né? O que acontece? Quando os primeiros a chegarem aqui na América, né, a esquadra de Cristóvão Colombo chegou aqui na América, chegou ali na região do Caribe, né? Uma região insular, né, com uma grande ilha central, né, Cuba, né, uma série de pequenas ilhas menores em volta, próximo ao continente, que era a referência que se tinha desse extremo oriente, né? O Japão, uma grande ilha central, uma série de outras ilhas menores próximas ao continente. E acabou coincidindo também do tipo de população.
O relato que se tinha nas suas viagens é que lá existia uma população de baixa estatura, cabelos pretos e lisos, né, pele morena, olhos puxados, né, e foi o que se encontrou aqui. Só não se encontrou as grandes cidades logo de cara, né? De repente se dá de cara com essa população de baixa estatura, cabelos pretos e lisos, pele morena, olhos puxados. Então, tá, chegamos às Índias, né? Então, tá ali. É o Extremo Oriente. Hoje sabemos que não é. No entanto, esse território, a América, também ficou conhecido como Índias Ocidentais, para diferenciar das outras Índias, que não era só lá o subcontinente indiano que a gente tem hoje. A própria África subsaariana, né, ao sul do Saara, também era considerado uma Índia, né? O Extremo Oriente, lá onde está a China, também era considerado uma Índia, né? Aquela área ali das ilhas da Indonésia também era outra Índia, né? Então, toda essa terra incógnita que foi se descobrindo, que foi se encontrando e vendo novos caminhos durante o período das grandes navegações, vai ser acabado de chamar tudo de Índias, né? Então, qualquer população considerada selvagem, né, era considerado índio, né? Posteriormente, essa nomenclatura vai se fechando e basicamente a gente passou a chamar de índio quem era aqui da América. Só que aqui na América também não tinha uma unidade de uma população indígena, justamente porque a ocupação da América se deu aí por um período muito longo, né? As primeiras ocupações da América estão ligadas ainda à pré-história, né? Como é que se deu a colonização da América? Por dois caminhos básicos, né? O primeiro caminho conhecido, aí, o primeiro caminho a ser estudado foi o caminho do norte, né? O caminho do norte se deu ainda durante a última glaciação, né? Que raio que é uma glaciação? É um movimento regular aí da Terra. Você sabe aí que o eixo da Terra é inclinado e é isso que garante ali as estações do ano, de acordo com o lado onde o polo desse eixo inclinado está voltado para o Sol, vai aí mudar a estação do ano dentro da Terra. Pois é, regularmente esse eixo se desinclina um pouco, né? Essa inclinação fica menos evidente e depois volta à inclinação normal. Quando acontece essa inversão da inclinação, qual que é a consequência aí para a Terra? Bom, quando esse eixo se torna menos inclinado, a faixa tropical, a faixa entre os trópicos de incidência do Sol na Terra vai ser muito menor, né? Consequentemente, as faixas polares vão tender a se aproximar desse centro, o que faz com que os polos fiquem muito mais frios, gerando uma concentração de gelo, de neve nesses espaços ali, o que diminui o nível dos oceanos, né? Durante a última glaciação já existiam seres humanos e lá no Estreito de Bering, aquele espaço entre a Rússia e o Alasca, né? O mar desceu, o gelo cobriu e foi possível passar a pé pelo Estreito de Bering. Dá uma olhada aí no mapa, né, o que é o Estreito de Bering. O outro caminho se deu pelo sul, né, por rotas de navegadores, né, principalmente navegadores ali daquela região da Polinésia, né? Então, a colonização da Oceania já se deu por mar, vindo através da Índia. Então, todos esses povos eram navegadores e comumente eles atravessavam esses diversos territórios descobrindo ilhas novas. Vamos dar uma olhada então agora no que é essa região da Polinésia. Dessa região da Polinésia, né, veio uma migração, né, que chega ali na Ilha de Páscoa, local bem isolado ali no Oceano Pacífico, e vai chegar no Cone Sul da América, através do território que hoje é o Chile, né? Então, chegando ali, vem o segundo processo de colonização. Vê, ainda lá no Paleolítico, você vai ter dois processos de colonização, um do norte e um do sul, que em determinado momento vai ter um encontro entre eles ali, vai ter uma miscigenação e vai ter um espalhar-se pela América inteira. Agora vamos pensar no seguinte, gente, olha o tamanho da América.
Olha a quantidade de espaços diversos que tem aqui. Obviamente não vai ter uma unidade nesse território. Você vai ter uma pluralidade de línguas, culturas, né, de formas de administração política, de economia e por aí vai, né? Então, dentro do território da América, você vai encontrar desde os grandes impérios, Império Inca, Império Azteca, Império Maia, até as comunidades tribais. Pô, então quer dizer que existiam comunidades muito desenvolvidas e comunidades muito atrasadas dentro da América? Não, não é isso, né? Se você for parar para observar, você vai ver lá, quando você pensa, por exemplo, o Império Inca. Cara, o Império Inca ali se deu naquela região do Peru, né, do Chile, da Argentina, dos Andes, da Colômbia, né, aquela região andina, né? Bom, nessa região andina aí é uma região muito montanhosa, né? Existem desertos, o deserto do Atacama, por exemplo, os locais aí, né, mais inóspitos da Terra, né? Então vamos combinar aí que num território como esse a produção de alimentos não é das melhores, né? Num espaço onde a produção de alimento não é das melhores, você vai precisar arrumar meios de sobrevivência, onde vai ter que ter uma certa organização política, uma organização administrativa, e onde vai existir um Estado organizado, obviamente. Vai ter uma disputa de terra, então das guerras isso aí vai passar a existir um controle, um domínio que vai chegar a essa configuração de império. Aqui no Brasil, onde a gente está, a situação é bem diferente, né? Então, dentro de uma área tropical fértil pra caramba, onde a comida abunda, né? Não precisava ali de grandes disputas, nem de grandes organizações. Daí você vai encontrar a população que vivia aqui no Brasil num estado bem tribal, né? E por quê? Porque eles eram atrasados? Não, simplesmente porque eles não precisavam de outra forma de organização. Uma organização extremamente simples já auxiliava esse tipo de administração. E hoje vamos focar nesses índios brasileiros. Afinal de contas, esse canal aqui é brasileiro, né? Estamos trabalhando com a maioria, pelo menos do público brasileiro. Vamos focar então em que raio de índio era esse que existia aqui no Brasil. Bom, você deve ter ouvido falar assim que, pô, aqui no Brasil os índios falavam uma língua chamada Tupi-Guarani. Esquece isso, tá? Não, Tupi-Guarani não. Tupi-Guarani foi até um tipo de fala que vai existir depois de um tempo de colonização que vai forçar o encontro de dois grupos, de dois troncos linguísticos, os tupis e os guaranis. Os tupis estavam lá no norte, os guaranis lá no sul. No meio dele ainda tinham os Gs, né? E isso a gente está falando apenas de tronco linguístico. Se você for pegar simplesmente os tupis, você vai encontrar lá Tupinambá, Tupinaré, Tupiniquim, Tupimirim, entre outros diversos, tá? Então, dentro desse tronco linguístico, você vai encontrar uma série de comunidades ali que vão se identificar com povos distintos. Vai lá ler Iracema, de José de Alencar. Você vai ver lá a guerra dos Tupiniquins e os Tupinambás, se eu não me engano, aí, gente que é mais ligada à literatura que eu, se eu cometi algum canelada aí, me corrige, né? Mas você vai encontrar uma disputa entre dois grupos tupis, duas tribos tupis, que são consideradas inimigas ali dentro do livro e que realmente não tinham uma cultura unificada, tinham uma postura de visão de mundo, de interpretação da sociedade bem diferente uma da outra. Ou seja, a gente está falando de um conjunto gigantesco de populações, o que inclusive justifica como é que os europeus vão conseguir conquistar territórios tão grandes, né? Principalmente quando você vai olhar para a questão dos impérios na América Espanhola. Azteca, Maia, Inca, como é que grandes impérios vão ser destruídos? Dividir e conquistar, né? Obviamente, né, quando principalmente os espanhóis ali naquele território vão agir, vai ser no sentido de, olha, estamos aqui para te libertar da opressão inca, né? E aquelas populações que eram escravizadas, oprimidas de diversas formas por esse imperador, achavam que tinha chegado um libertador. Mal esperavam elas que, na verdade, o que estava chegando ali não era um libertador, mas um novo conquistador, um novo dominante, né? Volta ali para os índios brasileiros. Eles viviam nesses estados tribais, né, de diversas comunidades
né, que tinham contato entre si, mas que não tinham um Estado centralizado. Pô, dá para viver sem Estado? Dá para viver sem Estado. Boa parte da nossa história nós vivíamos sem Estado. Tanto que foi isso uma das razões que levou os colonizadores a olhar para a gente e falar, pô, essa população aqui nativa não tem rei, não tem Deus, não tem lei, né? Mas tinha, tá? Não tinha rei, mas lei, Deus tinha. Não um Deus como o Deus da Europa, não uma lei como a lei europeia. Não existiam templos, não existiam um templo, dá para dizer que sim, não existiam igrejas organizadas como você vê no modelo cristão, ou no modelo judaico, ou no modelo islâmico, né? Você tinha até espaços de culto, mas não templos, né? Essa população vivia de uma forma bastante simples, grossamente explicando esse sistema administrativo, né? As tribos que viviam aqui no Brasil regularmente não tinham um líder político, né? O que existiam lá? Existiam duas figuras importantes: um líder religioso. Entre os tupis se usava o nome pajé, né? E um líder que não era exatamente político e nem necessariamente era um líder. Ele era a memória, ele era a lei, era o cacique, né? Bom, vamos lá, vamos identificando essas duas figuras aí para ver como que era o funcionamento da vida desses índios brasileiros. Bom, esses índios brasileiros viviam num sistema de coletivização extremo, né? A própria noção de trabalho deles não era a nossa noção de trabalho. Trabalho para eles era sempre para o coletivo, né? Não existia a construção da minha casa, não. Você tem a casa dos homens, você tem a casa das mulheres, e quando dá uma zica no telhado, junta todo mundo e conserta, né? Quando a caiçara, a cerca que protege a tribo, tá ali com buracos nela, caiu, vem um raio, vem um vendaval, junta a tribo e conserta. Então, não tem o construtor da cerca, não tem o construtor da casa, não tem o caçador, não tem o agricultor, não tem o que constrói jarros. Não, todo o serviço é mais ou menos coletivizado. Muitas vezes tinha uma divisão ali de trabalhos de homem, trabalhos de mulher, mas fora isso aí, o fruto do trabalho era socializado entre todos, tá? Como esse trabalho acabou sendo socializado, se encontrava uma sociedade ali mais ou menos planificada, que inclusive vai ser inspiração para o Jean-Jacques Rousseau, pensador iluminista, que ao olhar para esses índios brasileiros, sim, ele veio até aqui e conheceu essas populações, ele vai dizer lá que o homem feliz não usava camisa, né? Nessa referência de que, olha, em algum momento nós vivíamos nessa sociedade planificada onde existia uma maior liberdade. Bem, vamos focando ali, né? Qual que era a função do pajé? O pajé é um líder espiritual. O pajé era o cara que aliava o mundo material ao mundo imaterial, ao mundo dos espíritos. Era ele que, por exemplo, lia o nome da criança, né? Quando nascia uma criança, ele ia lá e lia o espírito e sabia qual era o nome daquele novo ser que chegou para a tribo. Ele era o cara que entendia de plantas, entendia de tratamentos e que fazia curas, fazia orações, fazia tratamentos, né, e auxiliava ali tudo aquilo que era mágico, né, do meio da população. O cacique, a parada é outra. O cacique, que nem eu disse, ele é a memória, né? Como eu disse ali, né, aquela população fazia um trabalho meio que socializado, né, uma sociedade meio planificada, né? Acabou o dia de trabalho, reunia-se a tribo na capoeira, né, o pátio central ali da tribo, né? E o cacique contava histórias, né? Esse fato dele contar histórias é a reativação da memória de uma lei oral, né? Então o cacique ele falava de histórias da tribo, de mitos, né? Que traziam para a tribo um sentido dessa coletividade de como agir um com o outro, né? Essa história era recontada diversas vezes e isso ficava na memória das pessoas.
Tanto que quando existia ali algum conflito, alguma questão a ser resolvida, né, se procurava o cacique. O cacique tomava decisões, o cacique era um tipo de juiz? Não, o cacique cumpria a função dele. Quando o cacique era procurado, o que ele fazia? Ele contava uma história que tinha a ver com aquele evento. E aí todo mundo pensava sobre a história e decidia, bom, o melhor caminho para essa contenta aqui, para essa disputa, né, é isso que tem a ver com a história que o cacique contou. E quando o cacique ficasse muito velho, a memória dele já não tivesse legal, ou então o cacique morresse, quem seria o próximo cacique? O filho do cacique? Não necessariamente. O próximo cacique seria o próximo, que tinha a memória melhor, que lembrava mais daquelas histórias e que ia ser o próximo contador de histórias e o cara que vai manter a ordem no meio da tribo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.